Liderança democrática, termo que é desconhecido por boa parte dos brasileiros, mas já é utilizado nas grandes empresas que a gente tem aqui no Brasil, várias empresas de tecnologia e também está inserido nas maiores empresas do mundo. Então hoje eu vou explicar para vocês o que é, como funciona, o que não é a liderança democrática e exemplos práticos que fizeram as empresas gerarem bastante resultado. Então, a liderança democrática, para a gente entender sobre o conceito dela, tem que entrar numa quebra de paradigma, que é o líder saber de tudo, o líder fazer tudo. Hoje em dia, líderes, eles estão cada vez mais generalistas, então eles sabem muitas coisas sobre vários assuntos. Já os liderados, normalmente eles vão ser especialistas. Eu até estava vendo outro dia um podcast do CEO do Google aqui no Brasil, e ele falando, olha, se eu for tentar discutir ou querer falar com uma pessoa do Google que trabalha, né, no desenvolvimento do Gemini, da inteligência artificial, eu com certeza não vou saber mais que essa pessoa, mas eu vou conseguir centralizar as informações, criar processos que sejam eficientes, acabar com o que pode atrapalhar o projeto para que a gente consiga o resultado. Então não tem mais aquele líder que ele sabe de tudo, que ele faz tudo. Cada vez mais o líder ele tem um papel generalista. O verdadeiro forte dele vai estar na gestão relacionada a pessoas, processos e tecnologia. Liderança democrática, basicamente você colocar as pessoas para participar da decisão e, obviamente, responsabilizar essas pessoas. E não apenas falar, você tem que fazer A, você tem que fazer B, você tem que fazer C. Por que que isso é importante? A partir do momento que a pessoa ela te ajuda a construir o plano, que você pega as opiniões dessa pessoa, essa pessoa vai estar muito mais motivada a executar aquela determinada atividade, aquela determinada função. Por quê? Se uma pessoa chega para você e fala, olha, você tem que fazer atividade A. Ah, beleza, vou fazer, mas eu não sei por quê que eu tenho que fazer, o que que eu vou ter de ganho, o que que meu cliente vai ter de ganho. Agora, quando a gente senta e constrói isso junto, você vai saber o que é, como é, por que que você tem que fazer, né? Às vezes tinha uma ideia inicial e ela foi moldada por causa de você, então você vai ter muito mais vontade para realizar aquilo. E uma diferenciação que a gente tem que fazer é uma coisa é liderança democrática, outra coisa é você ser bonzinho. Né? Então, você não vai aceitar tudo que as pessoas vão te falar. Você vai ouvir as sugestões, mas nem sempre as sugestões elas vão passar para frente. Muitas vezes as sugestões elas não vão poder entrar no projeto. Né? Então, você tem que ouvir, mas você tem que peneirar para saber aquilo que procede, aquilo que não procede. Então, você tem que ter uma inteligência emocional para você não cair ali na conversa e fazer o que a pessoa quer e uma maturidade. Então, a liderança democrática ela vai funcionar para alguém que é sênior. Pessoa que acabou de virar líder, né, dificilmente você vai conseguir aplicar com eficiência isso na sua empresa. Porque, né, você vai ser levado pela opinião dos outros, sendo que, na verdade, você tem que abrir um espaço para discussão. Tá? E aí, qual que é a diferença, né, da liderança tradicional, que é a liderança autocrática, para a liderança democrática? A liderança autocrática ela é top-down, então a informação ela vai de cima para baixo. Eu decido e você tem que fazer e você não pode me questionar, e dependendo se você questionar, eu vou te mandar embora ou eu vou pegar no seu pé. Já a liderança democrática, a gente tem uma circulação de informações. Então, tanto input quanto output. Input, quando as ideias surgem, quando o projeto está sendo criado, quanto no output, um feedback do que está sendo feito, uma sugestão de melhoria, uma sugestão da gente tomar um outro caminho. Então é importante que você envolva ali as pessoas envolvidas naquele projeto para que você tenha uma eficiência maior. Então a principal diferença é que de um lado você tem uma informação que ela chega de top-down, do outro lado você tem uma informação que chega de forma horizontal. Ou seja, todo mundo está na cadeira, embora você como líder é quem é o responsável efetivamente pelo resultado. Tá? E aí como é que funciona o processo de decisão quando a gente fala da liderança democrática? Então, a primeira coisa, olha, a gente tem um problema, a gente tem um desafio, vamos colocar aqui um exemplo prático, a gente está com o número de leads baixo no nosso site, beleza? Beleza. Quais são os limites, né? O que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer? Qual que é o orçamento, qual que é o prazo, quais são as regras efetivas para que aquela decisão ela pode ser tomada, então você vai fornecer esses insumos para o seu time. E aí você vai entrar num debate, né? Você pode até ter uma ata antes, né, sai com uma ata do que vai ser conversado e depois uma ata final com o plano de ação feito. Dentro do debate, a equipe vai sugerir, vai discutir, vai construir cenário, eu acho que tem que ir para lado A, eu acho que tem que ir para lado B, eu acho que tem que fazer aquilo, e a partir do momento que você fez o debate, você vai tomar uma decisão muito mais precisa. Então você, como líder, vai sintetizar as informações, entender o contexto
e decidir com base no grupo. Não quer dizer que se você, né, tiver 3 pessoas falando que tem que fazer A, que você vai fazer A, mas sim você envolver essas pessoas. Então a gente fala de colocar o problema na mesa, colocar quais são os recursos ou os recursos que você não tem, debater ali como que vai ser construído e no final você vai ter uma decisão muito mais sólida, tá? E aí, né, o gatilho de engajamento, né, eu gosto sempre de falar isso, que ninguém reclama do que ajudou a criar. Então você reclama de uma coisa que mandaram você fazer, o que você teve que fazer. Agora, uma coisa que você ajudou a criar, que você teve a ideia, que você teve a sugestão, você não vai reclamar. Então, quando a gente fala de liderança democrática, não é só uma questão de líder e liderado, né? Mas sim uma questão de você, como líder, dar voz às pessoas e a pessoa, como liderado, ela se sentir parte do processo. Então, ela está criando o plano, ela está ajudando, ela vai se comprometer muito mais com a execução daquele projeto. Então, a gente está falando aqui de engajamento. Né? Uma coisa é quando eu tenho a liderança autocrática, outra coisa quando eu tenho a liderança democrática. Tá? E aí, o que não é uma liderança democrática? Já devem estar acostumados, todo vídeo eu falo sobre, né, o que é e o que não é, porque eu acho que o que não é muito importante para você entender de fato o conceito, que é a ausência de gestão. Então, você ser uma Maria vai com as outras. Né? Então, o pessoal está falando que tem que ser assim, vai ser assim. Não, porque o seu chefe, né, se você tiver um chefe acima de você, ele vai te cobrar e não vai cobrar a sua equipe. Então você tem que escutar, entender, propor o que vai ou não ser feito, mas você não pode deixar, né, ser levado, né? Então por isso que a gente fala que liderança democrática não é laissez-faire, né? Você ser levado, né, dentro ali da onda. E outra coisa importante, não é para você também criar, né, um processo decisório, uma votação para tudo. Eu acho que até o WeWork tem um caso que fala sobre isso, né, que eles começaram a votar tudo. E aí chegou um momento, tem 100 pessoas ali que são lideradas, você tem, sei lá, 5, 10 líderes, os líderes eles têm uma visão muito mais estratégica e os liderados eles têm uma visão muito mais operacional, muito mais tática. E você, como líder, você quer levar a empresa para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E muitas vezes o seu liderado, ele só quer saber o dia de amanhã. Então, muitas empresas acabaram indo para caminhos errados porque também não souberam dosar isso. Então, você tem que dosar. O que faz sentido chamar as pessoas para participarem e o que não faz sentido. Uma coisa é uma reunião de liderança, uma coisa é uma reunião de gerentes, uma coisa é uma reunião com stakeholders, outra coisa é algo que você vai fazer ali no dia a dia que vai envolver todos os seus liderados, tá? Então, tem que ser uma coisa muito estratégica e não começar a fazer votação ou querer decidir tudo em colegiado. A gente não é um tribunal, que é uma empresa. E aí, né, o que é importante quando a gente olha para a liderança democrática, né? A primeira coisa é que toda unanimidade ela é burra. Todo mundo concordar sempre com o que está sendo proposto quer dizer que a solução ela não é adequada, que as pessoas não estão se empenhando para achar soluções mais eficientes. Então, quando você vai propor ali uma reunião, propor uma conversa aberta entre seus liderados, a ideia é que você sempre esteja algum tipo de ponto de discórdia, algum ponto de melhoria. Por quê? Porque a partir disso você vai conseguir incrementar o seu projeto, melhorar o produto final que vai sair. Se todo mundo concorda, quer dizer que alguma coisa está errado. E outra coisa importante é que a responsabilidade final, ela sempre vai ser do líder. A responsabilidade final nunca vai ser do liderado. Se você está dando resultado ou se você não está dando resultado, a empresa, né, seja os acionistas, seja um líder superior de você hierarquicamente, ela vai te cobrar. Né? Então, da mesma forma que você tem que escutar, entender, decidir, você também tem que falar, olha, isso aqui eu estou achando que não faz sentido, a gente pode ir por esse caminho para que a gente toma a decisão final, né? Porque não adianta o líder depois chegar, olha, a culpa é de vocês. Não, a culpa é de você como líder, que deixou aquilo acontecer, né, e não saiu como o esperado. E aí alguns exemplos clássicos, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem disso é do Google, onde eles fizeram uma votação dentro do Google e foi decidido que 20% do tempo da equipe do Google ia ser focado para que eles criassem coisas novas. E através dessas coisas novas nasceu, por exemplo, o Gmail. Então o Gmail, ele não estava na esteira de produto ali, o roadmap do Google. Ele foi uma coisa criada pelos engenheiros, teoricamente, no tempo livre que eles tinham para criar um projeto. E da onde foi tomada essa decisão? Foi tomada através de uma reunião com liderança democrática. Então as pessoas falaram que queriam ter um tempo para desenvolver outros projetos dentro do Google
E, né, a gente sabe muito bem o sucesso que o Gmail teve. É o e-mail mais utilizado hoje no mundo. Em outro exemplo, né, aí a gente sai até da área empresarial, pode colocar uma liderança democrática no campo das pessoas ou no campo da política, da religião, que é o Nelson Mandela, né? Então ele passou a mensagem dele, mas a partir do momento que ele passou a mensagem dele, ele começou, né, a pegar os liderados dele, a pegar as pessoas em volta dele, passar a mensagem e construir curso, um dilema, para que o grupo ele conseguisse tomar uma direção. Então aquilo também não ficasse só sobrecarregado com ele. Eu acho que são dois exemplos clássicos. Voltando para a área empresarial, focar muito no Google fez. Então, pô, quanto que o Gmail não deve ter dado de lucro para o Google, e se ele não tivesse tomado essa decisão, ele deixaria ali na mesa e outros concorrentes poderiam estar hoje com o maior e-mail do mundo. E aí, alguns cenários, exemplos, né? Vamos supor que, Matheus, eu tenho que contratar um novo sistema aqui para a empresa. Então, como é que funciona a abordagem autocrática? O chefe vai falar, olha, a gente tem que comprar a ferramenta, a partir de semana que vem a gente tem que usar. Quando a gente fala da abordagem democrática, olha, pessoal, a gente vai ter que fazer a mudança do nosso software por causa disso, disso, disso e daquilo. A gente vai testar aqui as opções que a gente achou no mercado, ou se vocês quiserem, podem buscar opções no mercado. A gente vai sentar e, baseado na opinião aqui de todo mundo de usabilidade, né, eu acho que talvez você não precise chegar na questão do custo, né, para o processo decisório, mas as questões ali do dia a dia, a gente vai escolher o que for melhor para a nossa operação. Ou, vamos definir uma meta. Isso é uma questão meio que polêmica, né, porque ainda tem empresas que decidem a meta muito no top-down. Então, olha, a meta é tal e pronto, não tem conversa, mas tem a abordagem democrática, né? Então, a meta é construída em conjunto. Olha, a gente vai ter essa meta, mas não se assusta. A gente vai ter essa meta por quê? Porque a gente vai ter um número X de oportunidades, a nossa conversão vai ser Y, a gente vai contratar mais uma pessoa, a gente vai fazer um evento aqui. Então, é algo construído em conjunto. E outra coisa é a resolução de crise, né? E aí é importante você diferenciar, né? Uma coisa é uma crise emergencial. Então, muitas vezes, numa crise emergencial, quem vai tomar a decisão é o líder. Então, ele tem que tomar aquela decisão porque é uma decisão rápida. Outra coisa é quando é uma crise, mas é uma crise que você sabe que vai durar ali 30 dias, né? E aí você pode sentar com o pessoal, conversar, entender, para ver ali os melhores cenários. Também não vai tomar a abordagem democrática para tudo. A gente tem que saber o que tem que ser feito de maneira autocrática, ou seja, você vai decidir e não vai consultar ninguém, e o que tem que ser feito de maneira democrática, onde você vai consultar. E aí, né, eu já falei aqui um pouco de alguns cuidados, né, então tomar bastante cuidado quando você tem alguma falência, ou quando você tem equipe muito júnior, estagiário, porque eles têm uma visão muito tática, né, não vou falar nem operacional, mas uma visão muito breve ali, então eles vão colocar a empresa sobre um caminho que vai estar afadado ao fracasso. Então é importante que você penere, né, ali pessoas sêniores. É óbvio que você pode envolver uma pessoa júnior, mas não tomar apenas com base na opinião dela. Outra coisa é você aumentar o grau de inovação da sua empresa. Então você traz uma ideia e a partir dessa ideia você traz um produto final muito melhor, você vai fazer com que as pessoas inovem. Então melhore processos, construam novos produtos, entreguem mais soluções. E no final do dia todo mundo quer gerar mais receita ou diminuir os seus custos, né? Então a gente tem que sempre pensar nesses dois fatores. Outra coisa é a retenção de talentos. Quando você está numa empresa que as pessoas te escutam, as pessoas elas querem saber a sua opinião, você sabe que você está contribuindo, você vai continuar na sua empresa, né? Agora, quando você só recebe ordem e faz porque você deve fazer, você não vai querer ficar naquela empresa a longo prazo. E por fim, a moral elevada, né? Porque a pessoa ela vai se pertencer à equipe, se pertencer ao projeto, se pertencer ao produto, tem gente até que dá nome para o produto, porque ela vai saber que ela participou daquele processo decisório. Então isso também é muito importante, né? E a pessoa, quando ela está com a moral elevada, é o que ela também não pode se achar, mas se ela está feliz, ela vai conseguir entregar um resultado bem melhor. Então essa foi a aula sobre liderança democrática, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu sempre trago vídeos falando sobre gestão empresarial e marketing. E se quiserem também, eu posso disponibilizar o slide para vocês, beleza? Te vejo no próximo vídeo.